Você pode ter uma aula de arte no colégio que vai te explicar o que que é, mas você desenhar um círculo cromático, você pintar, na verdade, um círculo cromático, é uma experiência sensorial bem diferente, é um exercício bem interessante. Eu achei muito legal isso de você mudar, usar diferentes vermelhos, diferentes azuis, diferentes amarelos. É um exercício que eu não lembro de ter feito e, pô, muito interessante. Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais um dia com a Sala dos Professores da INCO. Eu sou o Denis Melo, professor de desenho, de anatomia, estilização, e estou aqui hoje com meus camaradas Pacho Urbano, professor de roteiro, de tirinhas, e o Kevin Arias, que é professor de aquarela aqui do INCO. E a gente está aqui hoje, estamos reunidos para continuar um tema que no último episódio foi... A equipe era eu, Elô e Rafa. E o tema era melhores exercícios para desenho. Porém, temos que admitir que a gente se perdeu um pouco. A gente acabou falando muito sobre desenho, sobre desenhar, mas a gente acabou não falando tanto sobre exercícios. Tiveram coisas importantíssimas que ficaram de fora e a gente concluiu que esse é um tema que podia ter facilmente uma continuação e cá estamos para continuar esse debate. Inclusive, né, o Pacha é professor de roteiro, mas desenha muito também. Né? Ele é professor de roteiro na INCO, mas na vida ele é um artista completo. Né? Bom, Tento dito ser. isso, pessoal, para a gente entrar no nosso tema aí, um pouco que eu citei de exercício no último episódio, um dos exercícios que eu falei era sobre coordenação motora, né? Porque a gente pode começar pelo começo, pelo básico. Se você não consegue fazer uma linha relativamente reta, talvez você tenha dificuldade de fazer muitas outras coisas. Então, o primeiro exercício que eu vou colocar na roda aqui é o que eu já tinha falado na outra aula, que é basicamente você pegar uma folha de papel e você traçar linhas retas de ponta a ponta da folha. Né? Então vai ficar parecendo uma folha pautada, só que você que fez as pautas. A ideia é que você consiga fazer linhas que não se tocam mesmo. Né? E isso, você vai perceber, parece uma coisa muito boba, mas é muito difícil, principalmente no início. E mesmo às vezes não no início. Continua sendo meio desafiador, mas assim, eu confesso que hoje em dia, parando para fazer direitinho, a coisa sai, às vezes eu me sinto até uma impressora humana, fico muito orgulhoso. Mas você vai perceber, por exemplo, que isso vai te ajudar a perceber que a importância de desenhar com o braço, não só com a mão, com o punho, com o dedo, né? O seu corpo todo desenha. Se você não dedicar o braço inteiro ali para atividade, né, o pulso sozinho ele não consegue fazer uma linha reta, né? Então é uma das conclusões que dá para tirar. E não só linha reta, dá para fazer linhas mais orgânicas e também tentando manter isso paralelo, também é uma forma de aquecer a mão ali antes de começar uma grande sessão de desenho, por exemplo. Bom, mas aí eu vou ter uma pergunta para você, Denis. Como você posiciona, na hora de você fazer essas linhas retas, como você posiciona o papel na sua frente? Porque isso faz toda a diferença. Isso é uma excelente pergunta, que mexe inclusive com uma coisa que a gente tem na academia, por exemplo, para fazer aquarela, tem muito isso de meio que paralisar o papel, não é um bom termo, mas você prender o papel com fita, né? Se você está numa mesa e você prende papel com fita, por exemplo, o papel fica imóvel. Isso é péssimo para mim para desenhar. Eu gosto de desenhar com papel bem solto, porque dependendo do ângulo que eu vou querer dar para uma linha, eu vou girar o papel. Então, isso de girar o papel é um componente interessante, né? Você não tem que pensar no papel como algo que está parado ali, né? Como uma tela num cavalete. O papel, se você está desenhando um papel solto, você consegue fazer, de repente, isso tudo. Geralmente, se eu fazer uma linha de ponta a ponta, o papel vai ficar meio numa diagonal. Não sei se todo mundo desenha na mesma posição que eu, mas com certeza a posição para desenhar não é com papel parado. Bom, eu vou te falar uma parada. Diga-me. Quando eu escrevo, eu procuro escrever em papéis sem pauta, né? Eu estou o tempo inteiro desenhando em papéis que não tem pauta. Então, escrever é desenhar e aí isso segue. Mas, veja, se o meu papel tiver num ângulo de 45 graus em relação ao meu ombro, né? Meu ombro está sempre assim. Se o papel tiver, né, em diagonal em 45 graus, provavelmente a minha caligrafia vai tremer. Ou seja, ela não vai ser desenhada reta, né? Eu não vou escrever uma frase inteira retinha seguindo uma lateral da folha a outra no ângulo reto. Perfeito, né? Ela vai colar com a de cima ou ela vai chegar, né, e se afastando da de cima e indo mais pro ladinho.
Agora, se eu coloco essa folha, né? Se eu estou escrevendo uma carta, se eu coloco essa folha horizontal e eu escrevo para cima, né? Então pensa, eu estou com a folha horizontal na minha frente, ela está horizontal segundo o meu ombro, e eu começo do canto inferior e subo, a minha caligrafia sai perfeita. O que você está dizendo é que, em relação aos seus olhos, você não está escrevendo na horizontal, você está escrevendo na vertical. De cima, de baixo para cima. Só que assim, né? A gente fica com a cabeça meio de ladinho, então a coisa vai sair. Mas qual é essa parada? A parada é o ângulo que o meu antebraço faz em relação ao meu cotovelo. Então a parada toda é essa. Eu consigo mais precisão subindo uma linha. Faz muito sentido. Na caligrafia. Subindo uma linha, escrevendo, do que numa diagonal. Porque na diagonal, ou eu vou abrir muito para fora ou vou abrir muito para dentro. Olha só, gente, quem não está vendo, né, está ouvindo a gente pelo Spotify ou por algum outro serviço de streaming, o que eu estou fazendo eu estou colocando a minha mão indo numa diagonal do canto esquerdo para o canto superior direito, né? Então, ela pode ir mais para fora, ou seja, ela pode ir mais em direção ao centro, ficando mais retinha, né, vertical, ou ela pode ir mais para baixo, ficando cada vez mais com um ângulo cada vez mais agudo, né? Um ângulo menos reto. Então, quando eu escrevo em ângulo de 90 graus em relação à folha de papel, né? Ou seja, minha folha de papel está horizontal, ela não está vertical, parada na minha frente, ela está deitada. E aí, quando eu escrevo da parte inferior para cima, sai mais reto. Mas isso é por quê? Porque eu estou respeitando a anatomia do meu corpo. Escrever em linha reta com a mão parada assim, ou seja, isso é antinatural ao seu corpo. A gente se acostuma a isso porque na escola dizem que é para a gente escrever assim. Ou a gente está lá num curso de caligrafia, de pintura, fixam, né, o papel na nossa frente ou a tela na nossa frente, a gente tem que escrever. Ou então num muro de escola, um muro de rua, né, que você vai fazer uma pintura, não tem jeito, né? Você não vai ficar deitado escrevendo. Você tem que seguir aquela linha, mas sem um rigor, a gente tenta respeitar a anatomia da nossa mão. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Kevin. Kevin, quando você está escrevendo, porque isso tem a ver com pintura também, quando você está escrevendo, a sua letra e os seus números fazem linhas sinuosas, né? Linhas circulares, mais para dentro ou mais para fora? Então, quando eu escrevo, elas fazem mais para dentro, com o arco fechando, né? De cima para baixo. Isso. Eu começo a escrever, escrevendo, eu coloco o papel na diagonal também, né? Essa mania, mas desenhando não. Desenhando eu tendo a aprender o papel mesmo, uma prancheta, quando eu vou pintar num cavalete e tal. Se for uma pintura de referência, por exemplo, que eu consiga ver a referência e o papel também, né? Então, geralmente ele fica mais apoiadinho. Mas escrever, ele tende a fechar para dentro. Percebi aqui agora que explodiu minha cabeça. Porque quando o Pacha falou, não, então, aí faço na vertical, né? Quando eu falei sobre a posição em relação ao olho, de baixo para cima eu fiquei, como assim de baixo para cima? Porque eu tô literalmente com o papel aqui, mas é de cima para baixo, mas eu não vou interromper ele. Mas é por um detalhe muito importante. Eu sou canhoto e você é destro. Então, se eu for fazer se eu vou fazer uma escrita com o papel virado desse jeito, baixo, né? Você vai ser daqui para baixo. Exatamente, para manter a leitura ocidental, a minha escrita é de cima para baixo, eu sou ao contrário disso, que doideira, né? Mas por que isso, Kevin? Porque, às vezes, em pintura, é melhor quando você faz o arco contrário, quando você faz o arco de dentro para fora. E na escrita, no entanto, a mão funciona para algumas letras, alguns números, né? Uns caracteres de fora para dentro, né? Ou seja, o seu arco, a sua mão faz um arco de cima para baixo, né? Em direção ao interior do seu pulso. E em pintura a gente tende a levar para fora. Inclusive, isso me lembrou uma dica rápida, que é a mão, ela vai ficando suada, né? Então você corre risco de engordurar o papel. Então, principalmente quando é exercício, normalmente é com lápis, você vai usar de repente um 2B, um 4B, um 6B que solta grafite pra caramba. Se você ficar esfregando a mão, era muito normal, né? Ficava com a mão toda escura aqui do lado, ficava aquele monte de grafite na lateral da mão. Então, uma papel inteiro zoado, né? É você ter, de repente, um pedaço de papel onde você apoia a mão e esse papel fica sobre o papel que você está desenhando. E aí ele vai sujar um pouquinho, mas ele não vai engordurar o papel que está embaixo. Para pintura, por exemplo, o Kevin provavelmente vai falar aí que é muito importante, porque você vai fazer uma aquarela que você já mudou a qualidade toda do papel, o papel está sebo puro, vai mudar muito o que vai acontecer, o comportamento, né, da tinta. Isso. Então,
O Denis tinha comentado sobre esse exercício de linha, né? Que era muito comum. Eu lembrei também que, igual esse de linha, um de você fazer ou círculos ou quadrados, reduzindo, botando mais círculos dentro, tentando manter a A distância. distância parecida, né? Para você Esse é um calibrar tanto a excelente sua exercício. mão quanto a sua percepção de espaço, né? E aí, esses exercícios também para aquarela, gente, e a gente que trabalha com pincel, também no nanquim também é um pincel, mas no caso da aquarela, a gente usa muito dinâmica de água, aguada diferente. Exercícios parecidos com esse é você testar seus pincéis primeiro, desde o formato, né, para ter essa biblioteca visual de que tipo de pincelada você consegue com um determinado tipo de pincel diferente, porque vai ter pincéis em formato de faca, pincel mais para fazer linha, pincéis mais daqueles mop, né, de carregar bastante água. E então, para você já ter uma ideia do que você está querendo em relação ao seu pincel e do papel também, né? O que acontece se o papel estiver úmido e a tinta estiver mais seca, se a tinta estiver mais carregada com água e o papel também está molhado, sabe? Para ver uma das primeiras aulas, inclusive, na Inco, é a gente testar para ver o que a gente consegue, né? Para saber o que a gente está buscando, entendeu? Como que eu preciso ter o pincel em relação à quantidade de água e como que tem que estar o papel para ter uma mancha mais uniforme, sabe? Sem ser um gradiente, por exemplo. Ou se eu quiser um gradiente. Então, todos esses exercícios que são meio chatinhos, são meio abstratos, assim, mas é tão importante quanto esse da linha, entendeu? Para a gente entender o que o material entrega, sabe? São os fundamentos, né? Porque, Fundamento. cara, eu acho que sobre aquarela, cara, quem vai começar a estudar aquarela, fazer aquarela, uma coisa é fato. Pouca coisa que você fez antes te preparou para mexer com aquarela. Porque você pode estudar muito desenho, mas a aquarela envolve técnicas muito específicas, né? São materiais com propriedade, essa relação da água. Então, cara, é muito, muito interessante ter esse estudo. Acho que seria legal mesmo um catálogo, né? Inclusive, você acho que até anotar, falar, isso daqui foi um teste onde eu fiz Aqui, ó. isso, Uma das carreguei primeiras água. aulas a gente faz coisinhas Pô, só perfeito. para ter esse catálogo, sabe? E fora também estudo de aquele básico que todo mundo que vai trabalhar com cor já pensa, né? Fazer um círculo cromático. Você pega ali umas primárias e com elas consegue todas as outras cores. E também variar um pouco essa cromática. Se você fez ali com as primárias, né? Se você fez ali com, sei lá, um tipo de amarelo, um tipo de vermelho e um tipo de azul, muda eles, tá ligado? E ver o que isso muda no círculo, sabe? Quais cores você consegue e tal. Então, exercício também de paleta limitada, sabe? Tudo é bem próximo disso, mas ainda é sobre criar essa biblioteca, sabe, na sua cabeça, para você não pensar enquanto você faz. Você já meio que até virar intuitivo, você precisa ter muito treino em uma coisa que no início é uma descoberta, sabe? Então, esse tipo de exercício é muito bom para sempre refazer, inclusive, né? Igual você, Denis, você é super experiente aí no desenho, mas você mesmo falou que de vez em quando tá fazendo esse exercício aí para aquecer. É sempre bom fazer um testezinho para ver que tipo de cores você consegue alcançar. Eu prefiro muito mais a gente achar as cores com a mistura que a gente tem do que pegar pura do tubo, porque vai ficar muito mais natural a relação das cores se elas estão sendo misturadas nas mesmas. Tem base as mesmas cores, sabe? A gente gasta mais, mas elas sempre vêm da mesma relação. Convenhamos que um dos tesões de trabalhar com aquarela é você ter aquele godê cheio de espacinhos e cada slotzinho daquele tem uma mistura que você fez para uma vez, aí você deixa ali, ela fica meio sequinha, quando você vai fazer uma outra coisa, você vai jogar uma água ali, ressuscitar e pô, essa cor tinha ficado muito legal e poder usar ela de novo, isso é um barato. Mas isso de círculo cromático é interessante, porque você pode só pesquisar no Google e ver círculo cromático, você vai saber o que é. Você pode ter uma aula de arte no colégio que vai te explicar o que é, mas Mas olha você só, desenhar um círculo cromático, você pintar, na verdade, um círculo cromático, é uma experiência sensorial bem diferente, é um exercício bem interessante. Eu achei muito legal isso de você mudar, usar diferentes vermelhos, diferentes azuis, diferentes amarelos. É um exercício que eu não lembro de ter feito, e pô, muito interessante. mas a gente tem que marcar aqui uma parada que acho que a gente deu mole, que é por que a gente faz exercício?
muito desenhista acha que fazer exercício é coisa para quem está iniciando, e não é isso. Nenhum atleta vai para uma partida, vai para uma competição se ele não treina. Se um pugilista, eu sou porradeiro, vou entrar lá, vai tombar, porque o outro cara treinou e você não. Vou bater uma pelada lá. Todo mundo que faz pelada todo final de semana, está treinando direto, vai performar melhor do que você. Então, assim, o ato da gente fazer esses exercícios tem a ver com a gente, que é o que o Kevin tocou ali, que é a gente ter um repertório mental antes de partir para a prática, porque esse repertório mental você vai consultar de uma forma quase instantânea, que a gente chama de intuitivo. Mas não é exatamente intuitivo, né? Ele não vem de lugar nenhum, ele vem da praxis, ele vem dessa repetição, dessa forma que é encontrar soluções antes de haver o problema. Então, que é isso que o Denis fala, que é tipo, vou treinar textura. Por quê? Você não sabe quando você vai usar aquela textura, mas quando aquele dia chegar, você já sabe o caminho ali. E aí você faz aquele, né, aquele testezinho. Isso que o Kevin falou, de experimentar paletas com cores em restrição, eu acho sensacional. Porque o que eu faço? Eu tento usar aquela regrinha lá do 10%, 30%, 60%. Né? Então, você vai escolher uma cor para cada uma dessas porcentagens e você vai tentar fazer a sua pintura com base nisso. Né? Para quê? Para não virar um carnaval, uma explosão de cores. Nada contra as explosões de cores, mas até essas obras que parecem uma explosão de cor, elas estão ali também trabalhadas num jogo muito interessante ali de controle cromático. Então, ter isso treinado, deixa você preparado para ir para a batalha, né? Para entrar na arena ali, folha em branco, e agora o que eu faço? Você já treinou, cara, você sabe o que você precisa fazer. Agora, tem gente que subestima isso, porque se acha o fodão, não vai treinar, né? Não vai praticar, não vai querer fazer. Eu não me submeto a isso, eu já sei fazer isso. Beleza, tu está desenhando igual aí há 60 anos, né? Você não fez nada de diferente. Por quê? Porque você não consegue fazer mais nada de diferente. Você não treina, você não faz nada, né? Você olha para o seu trabalho igual. E aí isso é realmente muito ruim, né? Pelo menos eu acho, né? Com certeza. Eu acho que a galera fica tão preocupada com a questão do estilo, de não, esse é meu estilo. Cara, de repente, esse seu estilo está sendo uma restrição. Ele não está sendo um estilo, né? Porque você sentou nele e ficou... né? Tem gente que acaba se enganando, né? E usa o estilo para mascarar deficiência e falta de treino, né? Excelente. Eu acho que concordo demais com isso. E tem uma parada que, quando a gente volta para os exercícios básicos, né? Acho que, assim, nunca será suficiente você treinar os sólidos geométricos. Eu acho que assim, o artista ele tem que treinar a vida inteira isso. Porque você está sempre em posições diferentes, você está sempre vendo os sólidos. O que eu estou falando de sólido geométrico, para quem não está familiarizado com isso? São as esferas, os cubos, né? As formas piramidais, as formas retangulares, né? As formas cônicas, né? As formas cilíndricas. Então, o mundo é feito dessas formas, em profusões de arranjos diferentes. Então, quando a gente olha para os objetos e a gente consegue identificar essas formas, elas funcionam como um atalho para a gente chegar naquilo. Só que ao treinar os sólidos geométricos, ou seja, você sentar e, vou fazer o sólido geométrico. Agora, com qual técnica eu vou usar? Vou fazer sólido geométrico com aquarela? Vou fazer sólido geométrico com nanquim, com aguada de nanquim, com aguada de café? Vou fazer sólido geométrico só com achura? Com pontilhado? Gente, fazer sólido geométrico com pontilhismo é difícil pra cacete. Não é uma tarefa fácil, sacou? Para ficar uniforme ou para causar distorções, né, aberrações através desse pontilhismo. Enfim, não é uma parada fácil. Não é qualquer um que senta, pega e sai fazendo. O cara tem que estar treinado, tem que treinar o olhar e o próprio corpo, né, para aquilo ali. Porque desenhar envolve o corpo também. Envolve o seu pescoço, envolve as suas costas, né? Envolve a musculatura da sua barriga, o seu braço, né? O braço que você trabalha, né? As suas mãos. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que o sólido geométrico, para mim, ele é o começo da conversa. Cara, eu vou te falar, assim, no curso de anatomia,
o sólido geométrico é a parada que eu mais pego, assim, no início do curso é muito sobre isso, porque justamente o mundo ele é feito dessas formas, né, desses sólidos, e uma frase que eu sempre falo, você fala, pô, de repente você está começando a desenhar e você não vai conseguir fazer um braço em qualquer ângulo, mas se você consegue desenhar 2 cilindros no espaço, você consegue juntar 2 cilindros e você consegue fazer disso um braço depois. Então, desenvolver essa visão espacial é o primeiro grande passo para você conseguir, entre aspas, desenhar qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa pode ser reduzida dessas formas. Então, estudo de caixa, de cilindro, todas as formas que o Pacha falou, é importantíssimo e, assim, e não é algo tão complexo de você treinar em casa, porque você tem uma caixa, mas não tem caixa, né? Pô, você tem um Tupperware, cara, aquele potinho lá que você guarda coisa na cozinha, sabe? Então, você consegue botar aquele objeto, aquela caixa, uma garrafa, para treinar um cilindro, né? Então, você consegue, com coisas banais, desenvolver essa visão espacial e, num segundo momento, começar a transformar ela em coisas. Como, por exemplo, o estudo de desenho de natureza morta, que é algo bem básico, né? Excelente. Por exemplo, na Escola de Belas Artes aqui da FRJ, onde eu estudei, tinha o THE, né? Que é o Teste de Habilidade Específica, tem vários nomes pelo Brasil, mas é basicamente uma prova de arte que você faz antes de entrar para a faculdade de arte, que ela te corta ou não te corta, ela não tem nota. Eu acho que eu fiz umas 3 vezes um THE na minha vida, ou 2, mas enfim, todas elas tinha no meio da sala uma sala de faculdade com mesa, com papel para a galera desenhar, e tinha alguma coisa de natureza morta, uma cesta com frutos, com um pano, né, com tecido, com uma luminária fazendo uma sombra ali, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que para você entrar para estudar artes, eles já queriam entender como que você olha para aquela cena e interpreta ela no papel, para você ver como é um treino, é um estudo básico, porque é algo que já vai mostrar a sua percepção e a sua visão espacial básica ali, que pode, claro, ser desenvolvida. E que, inclusive, depois, quando você entra no meu primeiro período, na desenho 1, o que a gente mais fazia era isso. Teve várias aulas que foram de desenhar objetos. Então, o mundo que está à sua volta, você tentar reproduzir aquilo que você está enxergando, já vai te ajudar muito a entender. E não é fácil, porque, por exemplo, essa garrafa, se ela está a uns 5 metros de você, talvez vamos dizer que é um cilindro, né? Mas vamos dizer que você está fazendo um retângulo que representa a forma mais básica dela. Talvez você erre a proporção de largura e altura disso, né? Mas com a reprodução, claro, vão ter algumas técnicas, usar o lapisinho para medir, tem algumas coisas que você vai entendendo ali na hora, né? Mas é isso, o desenho de observação que você pode treinar sozinho, né? Claro que com algumas dicas você vai ter um proveito melhor desse exercício, mas, cara, é um exercício super básico e super importante para você dominar o fundamento de desenhar objetos, por exemplo, né? E para fortalecer, uma coisa fortalece a outra, né? Para a gente não ficar também meses preso numa coisa de só desenhar um paralelepípedo, né? Você tentar desenhar uma caixa de sapato que tem umas outras coisas em cima que você armou qualquer coisa ali no seu quarto e montou para copiar, vai te ajudar no entendimento básico do paralelepípedo também. Uma coisa alimenta a outra. Eu acho muito interessante essa sua fala, Denis, também, porque eu sempre falo também que qualquer desenho complexo é uma junção de formas simples, basicamente. Eu falo muito essa frase. Por quando passo algum exercício e eu falo, nossa, é muito difícil e tal. Mas a ideia é simplificar mesmo, sabe? A ideia é você ver as formas principais e depois adicionando outras formas até ficar uma coisa complexa, sabe? E aí pode parecer chato, um pouco chato esse tipo de exercício de natureza morta, porque não é muito estimulante, é sempre umas coisinhas ali, mas além de você treinar essas formas, né, que a gente já tem falado, você também vai treinar composição, entendeu? Você vai treinar, se tá chato desenhar de um jeito, visualiza de uma outra forma, sabe? Com uma iluminação diferente, de um outro ângulo,
E isso já muda completamente o estudo também. É o mesmo estudo, mas muda a dificuldade, né? E é aí que você se prepara. É um treino, como se fosse um atleta mesmo para competir depois. Então tem que estar sempre afiado. Essa dificuldade de enxergar mais ou menos a proporção ali, da largura e altura, às vezes é difícil também porque a gente não vê. No mundo não tem limite, né? O papel ele já te dá um limite estabelecido. E o mundo, nossa Uhum. visão, a gente enxerga algo que é principal ali, e a visão periférica engana a gente achando que tem mais coisa, mas a gente não traça um limite, né? E aí, às vezes, uma ferramenta muito básica, né? Como um visor, né? Um cortezinho num papelão, até mesmo a mão, né? Já delimitar esse espaço, já ajuda a ver onde que aquela coisa que você está desenhando vai se encaixar, né? E como que ela vai se encaixar no papel. Então, é uma dica muito assim, simples e ajuda até em perspectiva, dependendo esse visor, Bom, você fabricar um visor, cortar ele na proporção do papel, ele pode ser pequenininho. Isso já te ajuda, é uma ferramentinha basicamente gratuita, vamos dizer assim, você vai pegar uma coisa em casa e cortar. a minha vida já vem com moldura, então assim, do É, meu óculos. Então, isso aqui já é a minha restrição, assim, até onde eu olho sim, tem uma trave, eu paro. Mas essa ideia de você fazer uma janelinha, né? Você pega um cartão, pô, uma tampa de uma caixa de uma entrega, de uma parada, né? Você faz uma janelinha ali, de repente até duas, uma quadrada e uma mais retangular. Cara, aquilo ali ajuda tanto você começar a pensar perspectiva, você começar a pensar o enquadramento, né, das coisas, e é um exercício bobo, se você for parar para pensar. É aquela brincadeira, né, que o pessoal faz do fotógrafo, né, que ele faz assim e tal, mas é exatamente isso, é estabelecer o tipo de enquadramento que você está pedindo e é um recorte. E esse recorte é uma decisão estética, né? Uma decisão estética é importante para você saber o que você quer para dentro daquilo que você quer contar, né? Pensar exercício como não como começo de algo, mas a continuação de algo, tá? Por que eu estou falando isso? De volta a falar aquela coisa, tem gente que menospreza o exercício. Acho que exercício é só para quem está começando. E você vai ver que os maiores pintores aí, nomeie o pintor que você quiser, todos eles estão lá com um caderninho, com as telas fuleiras lá, fazendo o testezinho dele das paradas, brincando com as coisas, olhando uma mesma forma que nem Kevin falou, de outros jeitos. Pô, eu tenho essa cabeça de gesso aqui, eu vou olhar para ela de várias formas diferentes, em vários dias diferentes, em várias estações do ano diferentes, né? E isso é um exercício, né? Isso é uma atitude voluntária nossa de colocar o nosso olhar em condição de estranheza para aquelas coisas que a gente vê com frequência, que a gente vê rotineiramente, né? Como eu acho que é escrever, né? Eu acho que quando a gente, né, sei lá, dos anos 2000 e pouco para cá, com a popularização da internet rápida e tal, a gente ficou tão imerso, né, no computador e logo em seguida nos smartphones, que a gente foi se distanciando do hábito de escrever. E o ato de escrever, para quem desenha, gente, é um exercício, é um treino excelente, porque a gente começa na infância a desenhar. E esse exercício de aprender a desenhar, a gente aplica todo ele, né, na coordenação motora fina, né, como a gente fala lá em pedagogia, a gente começa a preparar todos aqueles processos imaginativos de largar para poder trabalhar a abstração com as letras, né, e os números. E aí, a partir disso, a gente passa a desenvolver uma coreografia para a nossa mão para poder reproduzir aqueles movimentos. Então, quando alguém chega para mim e fala, pô, eu não sei desenhar, aí eu falo, você sabe escrever? A pessoa fala, sei. Então, pô, então você sabe desenhar. Porque se você sabe escrever, você vai saber desenhar. A parada toda é que a gente só decorou aquela dança. Mas aquela dança, né, ela é muito rica para quando você vai usar para outros desenhos, outras formas. É só você pensar nas letras, tem quase todas as formas que a gente precisa para poder chegar em alguns resultados. Pode ser que você não vai desenhar incrivelmente perfeito e realista, né? Como acontece, né? O pessoal acha que desenhar bem é desenhar realista.
Pode ser que não te ajude tanto, mas a sua mão ali já tem esse treino. Agora, se você não escreve mais, nem isso você tem, né? Eu vejo muita gente, colegas meus, que são arte finalistas e que não escrevem, e aí você vê como é que fica dura a arte final desse cara, né? Por quê? Porque a mão não tá indo, assim. Acho até que o Mário Cal, que é o professor de arte final da INCO, pode falar muito melhor sobre isso, né? Sobre os exercícios de mão que a gente pode fazer, né? O tipo de movimentação que a mão faz para poder atender a esses tipos de movimentos mais finos, né? Então, assim, mantenha o hábito da escrita. Escreva carta para as pessoas. Deixe de ser muquirana. Vai lá, escreve, senta, pensa na sua pessoa querida, escreve uma carta, né? Ou escreve um diário, mantenha um diário de sonhos. Eu, por exemplo, tenho um sonhário. E aí o meu sonhário, eu escrevo com letra cursiva. Por quê? Porque eu quero continuar exercitando isso. Eu quero, né, manter essa coisa. E além de eu escrever cartas para as pessoas ainda, porque eu sou dessas pessoas. Cara, achei muito interessante seu paralelo com escrever. Escrever à mão, de fato, é desenhar. Você está desenhando as letras, né? Interessante. Aproveitar para falar para a galera que está curtindo o papo aqui, né? Sei que o pessoal, nossa audiência que está crescendo cada vez mais aí, está curtindo os papos. Se por acaso você curte a Sala dos Professores e não está inscrito aqui no canal da INCO ainda, então considere isso um aviso aí para você tirar. Se você está vendo no celular, bota ali para diminuir a tela, só clica no botãozinho ali de inscrever-se e volta para a tela grande, tá bom? Aproveita e deixa um like também. Lembrar todo mundo que a pré-matrícula está aberta lá no nosso site, né? Então todas as turmas, né, a gente abre para inscrição mesmo só em junho, né? Para o semestre que começa, vai de julho até dezembro. Junho é o período de matrículas, mas para você garantir a sua vaga, porque algumas turmas esgotam muito rápido, você tem ali a pré-matrícula no site que você pode fazer e você vai ter prioridade ali quando as inscrições forem abertas, tá? Então fica essa dica de ouro aí. Bom, então para a gente continuar, né, em direção ao nosso dever de casa, vamos voltar para alguns exercícios de desenho interessantes. Eu acho que tem alguns que não podem ficar de fora, como, por exemplo, modelo vivo. Porra, nossa. Assim, sim. Isso, modelo vivo, o episódio anterior que eu falei que a gente acabou não falando tanto de exercício, quando acabou, eu levantei assim, fui fazer uma mijadinha depois, eu falei, cara, eu não falei de modelo vivo, que é isso, cara? Porque, assim, em relação à anatomia, eu acho que modelo vivo é o exercício supremo, assim. Eu acho que um artista que, em nenhum momento da sua vida, né, da sua construção, parou para frequentar pessoalmente, porque você tem alternativas para simular o estudo de modelo vivo online, né? Você tem sites de poses e tal, que é super interessante, é um estudo muito válido também. Mas o modelo vivo pessoalmente, né? Você ver a pessoa na sua frente, você tem a possibilidade de olhar de outro ângulo, você tem a possibilidade de o que você está vendo, né? Tá numa pose, de repente, que você não está entendendo algo que está oculto, você chegar a cabeça para cá um pouquinho, tá, é isso que está acontecendo, e aí isso vai te ajudar a resolver melhor algo. Por exemplo, isso que a gente comentou antes, o corpo humano, a gente pode reduzir ele a formas geométricas. Quando você já está num determinado nível, tem algumas coisas que você já entende ali, você não precisa fazer todos os círculos, todas as caixas, todos os cilindros, e aí o modelo vivo é um lugar muito interessante de você ver o corpo sob uma ótica que você talvez não desenharia sozinho, né? Porque quando a gente está só trabalhando ali naquele bonequinho geométrico, eu chamo ele de boneco geométrico no meu curso, mas sua visão é um pouco limitada. Quando você tenta só ficar coordenando, ordenando, você tende, por exemplo, a querer mostrar cada pecinha daquela. Então, o modelo vivo te ajuda também a entender o que tem que ser ocultado em alguns momentos. Então, vai te ajudar a trazer muita naturalidade. E aí você, por exemplo, fazer um estudo de modelo vivo sem necessariamente ter um esboço. Por exemplo, carvão é uma ferramenta muito comum de se usar no modelo vivo, né? Se você ficar rabiscando muito com o carvão, gente, não é carvão de churrasco, não, mas é muito parecido, é um tubinho que ele é uma espécie de carvão mais própria para isso, né? Ele funciona como um lápis também, mas ele suja muito, né? Normalmente a gente tem até que dar um acabamento. Poroso, né? Tem que dar um acabamento até com verniz depois, porque senão o desenho até some. Vai cair, se você ficar batendo atrás da sua folha, ela vai esmaecer, né? Mas é uma ferramenta que eu acho tão interessante
essa data de validade que talvez aquele desenho vá ter, né? Você está tendo aquela relação com ele naquele momento, aquela pessoa que está fazendo uma pose para você naquela hora, é muito interessante. Mas é interessante também que te ajuda a ver corpos que não necessariamente são o padrão que você está sempre desenhando. Eu não estou nem falando sobre corpos muito magro ou gordo, estou falando sobre realmente entender que cada corpo é um corpo, porque a gente tende a fazer um corpo, e aí quando a gente aprende a desenhar, a gente aprende a desenhar aquele corpinho específico, e é difícil sair desse lugar onde você se limitou, né? O modelo vivo ajuda muito com isso também, então, cara, é um exercício, assim, absurdo. Inclusive o Kevin, eu sei que Kevin e Rafa aprontam modelos vivos ali em campo, pode até falar um pouco sobre isso, eu acho muito interessante. Não, teve uma vez que a gente levou 2 instrutores de yoga para fazer junto, cara, foi muito maneiro, porque as poses, aí também, aí entra os desafios, né? Porque além das poses serem complexas, é uma pose de yoga, você não aguenta ficar segurando por muito tempo. Então, assim, eles fizeram um pose até juntos, assim, um em cima do outro, só Barato. que Nossa, fascinante. só que eles estavam assim, calma aí, gente, tem que dar uma respirada aí. Aí depois voltava. E além da complexidade da pose, o tempo, então você acaba focando no que é o essencial, né? O gestual, em algo que você quer destacar mais e sugerindo muitas outras coisas. E isso te dá uma urgência que é bom também, porque quando você está em casa, né? Às vezes você está fazendo um desenho tão minucioso ali que, na verdade, seria mais natural se ele não fosse, sabe? Se você a velocidade do traço fosse maior, sabe? Justamente para pegar o todo, né, também. E aí também uma dica legal é usar aquela técnica, não sei se não sei se as pessoas conhecem no geral, que eu gosto de chamar de CSI, né, por causa da série lá, né, antiga. Mas de usar somente C, S e I como... Não somente, né, mas usar eles como as formas dos seus riscos, né? Porque, por exemplo, a pose ou ela vai estar muito esticada, né? Ou vai estar sinuosa, ou vai estar em arco. E essa junção você consegue fazer muita coisa com isso e é rápido, né? Então, num gestual, entendeu? Favorece para isso também. Enfim, o modelo vivo é muito bom. Se você não sabe onde tem, cara, junta uma galera e reveza, entendeu? Eu acho que vale a pena. Com certeza, quando a gente não conseguia modelo, a gente colocava o pessoal para se desenhar também, entendeu? E isso é super válido também, porque essa olhadinha do lado, assim, ela te dá uma outra percepção pro desenho, sabe? Ela resolve muita coisa que uma tela onde só tem 2 dimensões já está resolvido para você, sabe? Acho que o desafio é transformar o 3D em 2D e não copiar uma coisa que já está em 2 dimensões para a mesma dimensão, sabe? Resolver esse desafio. Lá no Cop Studio a gente fazia isso, né? Tinha uns dias da semana que a gente fazia modelo vivo depois do almoço, né? Então o pessoal saía para almoçar, voltava, a gente fazia meia horinha de modelo vivo, né? Meia horinha do almoço reservada para modelo vivo. E era legal porque como é um estúdio com muitas pessoas, vários corpos diferentes, né? É óbvio que tinha a questão que não havia nudez, não poderia haver o estudo do corpo nu, mas havia várias possibilidades estéticas de você abordar aquela variedade de corpos, pessoas de alturas diferentes, né, de compleições diferentes, em poses diferentes, né? E essa coisa de você sentar em círculo de um corpo e você decidir mudar de lugar para poder olhar aquele corpo de uma outra forma, né? De repente você ficar mais em pé, né, segurando uma prancheta e olhar aquilo de outro ângulo, né, num ângulo mais alto. A gente às vezes subia em cima da mesa, né, para poder olhar em plongé, né, aquele corpo. Nossa, isso fazia uma diferença assim enorme, inclusive no nosso trabalho, que era fazer cenário. Não era nem necessariamente fazer figuras humanas. Por quê? Porque a gente entendia o espaço e, consequentemente, você entende a presença daquele corpo no espaço. Tem uma parada que, por exemplo, em aquarela era um exercício que eu fazia quando eu fiz o curso do Senac lá nos anos 90. O que era? Era fazer o recorte. Você não pinta
a figura, você pinta o espaço em volta da figura, né? Então, então, se você vai fazer um poste, você não vai pintar o poste, você vai pintar atrás do poste, né? Você vai pintar o céu, se esse poste você está vendo ele de baixo para cima, né? Ou seja, você vai deixar a área vazada daquela figura. Por quê? Para você poder entender os limites daquela figura. E, cara, e desenho de silhueta, aliás, silhueta é um exercício maravilhoso para se fazer. Sacou? Denis pode até falar, Denis e Kevin, né? Pode falar muito bem sobre isso. Criações de desenhos a partir de silhuetas. O que vocês acham disso? Cara, silhueta é incrível, assim, porque ela é a forma de comunicação mais básica, né? Então, você aprender a fazer uma silhueta comunicativa, que consegue comunicar bem algo, pô, você já ganhou muito, né? Aí você pode até desenhar dentro dela, mas se só a forma já falou alguma coisa, você já saiu ganhando. Inclusive, o uso de silhueta toda chapada de preta, né? Para eu que trabalho com nanquim, com essa pegada meio no ar às vezes, pô, eu fico muito feliz quando eu consigo pensar uma cena onde, pô, dá para encaixar uma silhueta aqui nesse primeiro plano, ou lá no último plano, e você fazer aquela forma preta comunicar tudo, sem ter que botar olho, boca, roupa, nada. É incrível, cara, silhueta. Nossa, faz diferença demais numa composição quando você entende a silhueta das coisas, né? Não só dos corpos, né? Mas dos objetos. Entender como a silhueta daquele objeto pode conflitar com outro, com tangências, provocar uma tangente incômoda, inclusive usar a silhueta em oposição a outras silhuetas. Mas para mim, assim, eu acho que o que eu acho mais legal é o jogo de côncavo e convexo que trabalhar a silhueta favorece. Eu gosto de pensar também que a silhueta, ela bem resolvida, ela traduz muita coisa, né? Então, uma forma da gente repensar o desenho que a gente fez também é considerar somente a silhueta, né? Às vezes a gente está ignorando ela, a gente já fez o desenho, mas ignorou a silhueta ali. E aí tem alguma coisa estranha, assim, sabe? Aí você vai. Se você considerar só a silhueta, pode ter muito detalhe oculto dentro da silhueta, né? No caso de um personagem, por exemplo, né? A gente. Por exemplo, muita coisa tiver dentro da silhueta, pode ter tudo ali, mas essa silhueta bem resolvida, né? Já passa a mensagem. Acho que forma é uma das primeiras coisas que a gente aprende a identificar como pessoa, né? E isso já diz muita coisa. Né? Desde a gente entender formas quanto criança ali, encaixando coisinhas. Então, essa importância das formas traduz muito nisso também na silhueta. Você falou da pintura, né? De pintar o vazado, né? De pintar tudo que não é o objeto principal. Um dos exercícios também interessante é limitar a pincelada, né? Você contar. Vou fazer essa referência aqui, mas com 30 pinceladas, e essas pinceladas, ou 10, ou enfim, limitar essas pinceladas para você resolver. E aí, essa questão da silhueta vai importar muito com isso, porque você pode decidir pintar ou não determinada área, você vai visualizar mais nesse sentido, né? Se for valores, onde que eu preciso deixar mais escuro e onde que eu vou deixar branco. Então, vai trabalhar muito essa ideia de silhueta quando você limita a pincelada. Então, você passa a pensar muito também antes de fazer, sabe? Mesmo que sejam menos pinceladas. E conectar a forma é como a gente vê também, por exemplo. E aí, entra até em silhueta, né? Quando a gente vê uma área escura, é muito comum, acho que as pessoas desenharem um cenário, quem tá aprendendo, né? Todo detalhadão, e aí depois joga uma sombra e perde aqueles detalhes, né? Tipo, eu vejo muita ilustração por aí, internet afora, que parece que a pessoa dedicou um maior tempão e aí, tipo, ela escureceu depois pô, seu trabalho, você poderia ter simplificado essa área, conectado sombras, sabe? Numa grande silhueta de sombra, sabe? Não necessariamente jogar um preto, mas mesclar formas, né? E deixar uma grande silhueta e fica mais natural dessa forma, né? Pelo menos na aquarela. O que vocês acham sobre mesclar esses detalhes que... Tem gente que gosta de fazer uma parada super detalhadona e tal, mas o que vocês acham sobre mesclar
formas em silhuetas. Vocês costumam fazer isso ou não é praia de vocês? Bicho, eu acho que teve uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é... Eu não lembro exatamente as palavras que você usou, mas me lembrou uma coisa que é... A gente não desenha só com a mão, a gente desenha com a cabeça também, né? Tudo que vai para o papel, a gente tem... Nosso computador está processando aqui antes de passar, né? Então, pô, por exemplo, eu sou um cara que eu uso bastante silhueta em alguns momentos, ou preto chapado, ambientes imersos em preto. Pô, eu procuro ser o mais sintético possível na hora de esboçar esse ambiente, porque aí nesse esboço eu já vou definir mais ou menos aonde está a luz, quais vão ser as massas de preto, para eu não ter que gastar um tempo enorme. Algumas vezes eu vou ter que desenhar algo que eu vou ter que pintar por cima, vai ter que sumir, mas, pô, se eu puder evitar essa fadiga, né? Porque já é muito corrido. Então, quando a gente começa, mais uma vez, começando a se encaminhar, eu queria muito citar, porque é fogo, a gente falou sobre muitas coisas, assim como no outro episódio a gente acabou falando pra caramba e acabou não dando para falar, nem entrar direito nos exercícios. Hoje a gente entrou bem, mas eu acho que tem alguns que eu gostaria de pelo menos citar, que eu acho também não são exercícios para falar muito, mas, por exemplo, tem 2 que eu aprendi, na verdade, quando eu dei aula no curso técnico de moda do Senac, porque eles tinham uma cartilha de o que você precisava passar, e tinha esses 2 exercícios que eu achei muito interessante de passar para a turma e de fazer, que era de desenhar de cabeça para baixo, né? Não é você plantar bananeira e desenhar, não. É você... que seria muito difícil. É você tentar fazer, por exemplo, desenhar uma pessoa de cabeça para baixo. Também não é uma pessoa necessariamente plantando bananeira. Nossa, mas isso é muito difícil. Essa coisa de desenhar invertido, cara, é um desafio muito diferente, porque te tira muito da zona de conforto de como você está acostumado a raciocinar de vou começar a desenhar pela cabeça, né? Tudo bem, você pode começar a desenhar pela cabeça, mas só o fato dela estar lá embaixo, a forma como você muda pensa, tudo, pô. Você está tendo que fazer, é literalmente um exercício para o cérebro. O seu cérebro está trabalhando, você está aumentando o nível de processamento de dados ali dele, né? E outro que também eu acho que é a mesma coisa, quase muscular para o cérebro, assim, que é desenhar com a outra mão. Se você é canhoto, desenhar com a mão direita, se você é destro, desenhar com a mão esquerda. Que é, por exemplo, uma coisa, quando você quebra o braço, você tem que fazer tudo com a outra mão. Eu já passei por essa experiência. Cara, é super estranho. Escovar o dente, por exemplo, se torna limpar a bunda, né? Então, desenhar, cara, é um desafio muito, muito legal também. É um exercício interessante, né? Te tira da casinha um pouco. Sobre luz e sombra, acho que a Ashura, a gente falou sobre, eu tinha citado, né? Quando falei sobre natureza morta, você pode botar um foco de luz, uma luz diferente ali. Uma luz direcional, né? Uma luz direcional para você entender como que é a sombra projetada e a sombra própria do objeto, como um objeto faz sombra sobre outro. Agora, a deformação da forma, né? Do sólido. Sim. Então, isso é muito interessante. Você vê essa sombra de um objeto sendo deformada pela forma de outro objeto, né? É muito interessante, cara. Isso é difícil, tá? Não é um exercício fácil, não. É um exercício difícil. Eu vejo muita gente errando isso em ilustração, assim. De não imaginar como é que a luz recortou aquela forma, né? Tirando os excessos e projetando aquilo, né? Num canto, num outro objeto que está ali para trás daquela forma sendo iluminada, né? Cara, isso faz uma diferença muito grande, assim. Porque quando você entende os princípios de luz e sombra, você pode usar de raciocínio para fazer a sombra projetada, etc. Mas, cara, tem uma forma simples de você entender melhor a execução disso, que é observando, né? Então, quando você vai fazer uma ilustração por conta própria, né, sem ter nada, nenhuma referência, você vai usar suas ferramentas, que são o seu raciocínio, da lógica da física disso, junto com a sua observação. Aquilo vai agregar para você entregar algo que faz mais sentido, né? E se faz mais sentido, fica mais natural para o seu espectador também, né? De forma geral. Agora, como desenhar a sombra, um exercício interessante é estudar a Ashura, né? A Ashura nada mais é do que o cruzamento de linhas, né? Você pode ter linhas cruzadas que vão gerando tons de sombra diferentes. Então, quanto mais linhas você sobrepõe, mais escura fica aquela sombra. Ou a distância entre os traços, né? De volumes, né? Você pode ter, ao invés de traço ser reto, você pode ter um traço mais curvo ali na Ashura, e isso vai colaborar, vai dar um volume, uma aparência diferente. Volumetria, de maneira geral, né? Pensar volumetria é um exercício bom também, eu acho, assim, essencial para quem quer desenhar
continuar, não só quem quer começar, mas quem quer continuar desenhando, né? Pensar volumetria das coisas. Não é fácil, assim. É um Não. exercício muito maneiro de você pensar. E você falou do exercício de quando você foi dar aula, né? Lá no Senac tinha um exercício que a gente fazia que era quando a gente começava a estudar os sólidos geométricos e a gente estava começando a estudar a perspectiva dos sólidos, que era você se imaginar dentro de um objeto, sacou? Como se você fosse um liliputiano, né? Uma figurinha pequenininha, uma pessoinha dentro de um objeto. Então, como é que é estar dentro de um bule de café, por exemplo? Como é que é você estar dentro de uma peça de carro? Sacou? Então, você entende o interior daquele objeto, você começa a pensar como é que é o interior daquilo. Como é que está dentro de uma cabeça? Né? Imagina uma cabeça de gesso. Como é que você é uma pessoinha dentro de uma cabeça de gesso? Né? Então, é como você imagina aquela coisa que você só vê do lado de dentro, do lado de fora, pelo lado de dentro. Então, estudar a perspectiva dessas coisas pelo interior. E isso é entender volumetria. Isso é uma parada muito maneira de fazer. Interessante. Nunca tinha visto esse exercício, não. Legal. Pô, é difícil pra cacete. Porque é tipo... Pô, como é que ele está dentro de um violão? Como é que é a câmara do violão? Como é que ele vai parecer... Vai parecer como para você, né? Como se você estivesse dentro de um teatro. Sim. E o teatro fosse o violão. Como é que forma esse teatro teria, né? Com aquelas curvas, uma coisa meio Niemeyer, talvez, sabe? Tipo... tipo isso, né? Imagina aquele disco voador lá de Niterói. Como é que tá dentro dele? A gente sabe como é que ele é por fora, né? Então, como é que tá dentro dele? Como é que aquela parede se comporta? Como é que termina o teto, né? É um exercício muito rico de se fazer. Cara, sério mesmo, muito, muito interessante. Pensar a parte interna de objetos como ambientes, né? Bem legal. É muito maneiro, muito maneiro. E, claro, tem aquele clássico exercício, assim, que é o da pareidolia. Vocês sabem o que é pareidolia, né? Que é... todo mundo tem isso porque é um funcionamento do cérebro, que é identificar padrões e reconhecer formas nesses padrões. Então, você olha para uma nuvem e você vê lá um coelhinho. Você olha para um azulejo e você vê um mapa, né? Ou seja, vai depender para a forma que você olha. Às vezes, tem gente que olha as formas da sua casa à noite e acha que é assombração. Na verdade, é só a pareidolia agindo contra você, né? E aí, aquilo te deixa sobressaltado. A gente vê corpos, né? Mas, na verdade, só sombras sendo projetadas. Estudar a pareidolia, ou forçar a pareidolia, né? É muito foda. Tipo, você olhar para uma pia e ver um rosto, né? E aí você vai lá e tenta treinar isso, né? As torneiras, os olhinhos, a bica ser o nariz, né? O ralo ser a boquinha. Então, você fazer isso também é um exercício muito rico. É interessante. A Juliana vê coisa, né? Vê forma, vê gente, um monte de coisa direto. É bem legal. Pô, é maneiro pra caramba isso, é muito bom. Eu adoro pareidolia, assim. Mas isso conversa, inclusive, com um exercício que eu sugeri, que é de desenhar cabeças, desenhar rostos em formas que são completamente diferentes, né? Você Tipo, tem, por exemplo, uma forma de coxinha, uma forma quadrada, um retângulo, ou uma forma totalmente abstrata, mas você tentar transformar aquilo numa cabeça, num rosto, né? Nossa, que maneiro, isso é muito bom. Isso. Porque aí você começa a sair um pouco aquela oval clássica, né? Aquela coisa de faz uma bolinha grande, uma bolinha embaixo e junta, e aquilo é uma cabeça. Cada pessoa tem a cabeça de um formato relativamente diferente, né? Então, ou mesmo que não seja o crânio de todo mundo, né? Ninguém tem um crânio em formato de estrela, mas quando você pensa na silhueta da cabeça da pessoa, né? Você vai ter rostos mais redondos, o cabelo vai contribuir com essa forma, né? A barba, maxilar tem muita variação de tipo, de formato de maxilar. Então você tem partir de uma forma completamente diferente, como um círculo, nós três aqui um quadrado. Rostos com formas muito diferentes, né? Exatamente. Então é mais um tipo de exercício daquele que você aprende uma coisinha que você vai ficar fazendo aquilo no automático e é a coisa que te ajuda a sair de ficar repetindo sempre a mesma pessoa. Eu até sugeri que um exercício do espectador aqui desenhar os professores enquanto a gente está falando aqui, né? Olha só que legal. Legal. Reconhecer as formas, né? Inclusive pode ser desenhado no seu sketchbook, que é uma coisa que eu queria falar, que eu não acho que a gente citou isso na aula passada, mas o sketchbook, gente, é o melhor amigo
do desenhista, da pessoa desenhista que está praticando e se desenvolvendo, deveria ser o melhor amigo de qualquer pessoa desenhista até o final da vida. Mas, principalmente nos primeiros anos, é um lugar que é o seu laboratório portátil, que você pode levar para qualquer lugar, que você pode... Eu desenhava muito em ponto de ônibus, em qualquer lugar que eu estava parado, à toa, tô no metrô, desenhava. Então, assim, é uma forma de colocar, pensar o desenho, porque exercitar o desenho, para alguém que quer realmente se tornar profissional, mas não só necessariamente, o desenho ele tem que ser uma prática do cotidiano. Não tem que ser algo que você vai fazer quando você estiver inspirado. É algo para você... É que nem academia mesmo, né? Você fala, pô, meu irmão, você não tem que estar com vontade de ir para academia. Você tem que ir para academia porque você está fazendo isso por conta da sua saúde, ou seja por motivo estético, o que for. Mas você tem que ir, não tem que ver se você está num bom dia ou não. Todo dia é um bom dia para você fazer o que você tem que fazer. Então, o sketchbook é um lugar de experimentação, é um lugar de tentar coisas novas, de pensar novos traços. É um lugar de errar, não é um lugar... Tem gente que compra... Eu já fiz isso. Você arruma um sketchbook lindão e você não consegue usar ele, porque nada vai ser perfeito o suficiente, você fica com pena, isso é terrível. Eu tenho alguns aqui em branco, que inclusive a gente estava conversando em off aqui, estava na minha agenda hoje para retomar sketchbook, é uma prática que eu tô me devendo há muito tempo. Pô, a Juliana, minha companheira, cara, os sketchbooks dela são a coisa mais linda do mundo, é incrível, incrível. E aí eu tenho ela aqui, fica me fazendo inveja, fica me fazendo babar, então eu tenho que botar ela para babar um pouquinho também. A relação é construída disso, né? Um fica ali paquerando o outro. Então eu quero que ela veja meus desenhos bonitos também. Não só os bonitos fez, porque entender o processo de olhar para o sketchbook de um artista e entender o processo dele é muito legal. O Rafa publicou um vídeo muito legal outro dia sobre isso, que vale a pena. Eu acho que eu tinha até recomendado esse vídeo já em outra gravação, não lembro qual episódio. Mas e aí, vocês estão com sketchbook atualmente? Vocês não estão desenhando em sketchbook? Como é que vocês estão em relação a isso? Cara, eu tô numa onda de fazer sketchbook feio. Não o que tem dentro, mas encadernar no papelão, pegar resto de papel e fazer um outro sketchbook para justamente não ficar com esse preciosismo de, eu vou estragar. E aí, o legal dele é você abrir aquele sketchbook esquisitão e abrir e ter esse contraste também, entendeu? Vai ter uma coisa legal ali dentro. Mas eu também já passei por muito esse medo de começar um sketchbook novo. E atualmente eu tô nessa onda de fazer os sketchbooks feios por fora, mas bonitinhos por dentro, com os treinos, né, no caso. Mas assim, eu tenho vários sketchbooks de formatos diferentes, desde pequenininho para carregar no bolso até A3. Então, assim, eu acho que depende. E aí, mas isso é um mal, sabe? É um mal de quem gosta de sketchbook. Você acumular um monte de sketchbook e vários deles estão em branco. Porque o hábito de deixar o sketchbook por tema também é uma faca de dois gumes. Fica um exercício interessante, vai ter uma coerência, mas aí ele fica branco por muito tempo, sabe? E às vezes a gente acha que a gente não tá progredindo, mas assim, sketchbook não tem um compromisso de acabar rápido também não, cara. Você pode ter um sketchbook para você gastar muito em treino diário, e um sketchbook que é a longo prazo para você acompanhar, pô, eu tava assim nessa minha fase da minha vida, mas eu acho muito importante manter, assim, tem que ser o melhor amigo do desenhista, do artista, sim, porque o processo tá ali, tá ligado? É a sua essência, é o seu treino, entendeu? Trabalho é trabalho, treino é treino. Então, assim... Eu achei um aqui, Kevin, ó. Um sketchbook antigo, até derrubei meu microfone, ó. Que aí tinha vários exercícios que eu tava fazendo sobre considerações sobre o tempo, como imaginar tempo e tal. A e gente aí anota coisa, né? Eu começo a ver que tem um monte de colagem. E, cara, eu era muito mais ousado, menos preocupado com forma, com erro. Mas aí depois eu descobri, vários exercíciozinhos de vegetação num projeto que eu estava trabalhando, né? Era um desenho animado em que eu estava trabalhando. Inclusive é interessante, você pode ter um sketchbook que seja um catálogo de texturas, onde você está desenvolvendo seu estilo, seu olhar do mundo, interpretando texturas do mundo no seu sketchbook, né? Mas assim, isso é um sketchbook antigo. Os meus sketchbooks novos estão todos, sei lá, 30%, 40%, 15%, cada um está num ponto. Mas antes eu saía mais com aqueles
pequenininhos, né? Tamanho A6, que é de bolso. Aham. E por quê? Porque eu tava no trabalho, saía do almoço, ia tomar um cafezinho, era meus 15, 20 minutos de ficar rabiscando no sketchbook. E era justamente com esse propósito, de desenhar recreativamente, despreocupado com acertar ou não. Ficava fazendo teste, ficava brincando com coisa. Desenho de É mais para observação. fazer, é mais para fazer esses exercícios que a gente tem comentado, né, aqui nesse episódio, né? Esses treinos diários de formas, de anotação. Então, eu acho que se você não quer parar para fazer isso, carregar um sketchbook é justamente a forma de fazer, né, esses exercícios que a gente estava comentando aqui mais cedo. Mas eu traí Exatamente. total o movimento, não tenho usado mais o sketchbook tem um tempo. Eu não tenho desenhado recreativamente tem um tempo. Eu O meu também. desenho tem sido para trabalhar. E aí, essa relação desenhar para trabalhar e desenhar recreativamente, isso é ruim, assim. Então, quando eu vou fazer exercício, é algum exercício relacionado àquilo que eu vou fazer, né? Para alguém, para algum cliente, para alguma coisa, e não para mim, né? Então, essa relação mudou. Eu tenho que voltar a desenhar recreativamente, assim, né? E ostentar mesmo, desenhar pra caralho, gastar um monte de caderno. Cara, faço das suas palavras as minhas, assim, muita coisa mesmo. E, inclusive, eu acho que isso dá um tema interessante, o desenhar por trabalho, desenhar por lazer, o desenho como atividade de prazer, que é um tema muito interessante da gente debater. De Não, e era por isso que verdade. eu falei, né, no nosso esquenta, que eu queria fazer aquele curso do Rafa. Aliás, fica aqui a recomendação, o curso do Rafa, que Ateliê e o ateliê percepção. de desenho e de percepção também, né? E produção criativa. Então, assim, é um super curso. Não tem aquela pressão de entregar um trabalho final, de não sei o quê. Ele é feito mesmo para você poder entender onde você precisa melhorar, fazer observações da sua rotina, como você incluir essa prática artística na sua rotina também. Então, são aquelas ali 1h30, 2 horas de curso que você vai ter por semana, que você vai se dedicar exclusivamente a pensar sobre a sua prática artística. É um curso que eu queria fazer justamente para isso, para fazer 1, 2, 3 cadernos brincando ali com essa experimentação, porque faz falta, gente. Sketchbook é uma parada que faz falta. Assim. Pois é, mas o nosso ouvinte, ele não vai ficar, não será como nós, o nosso ouvinte que é aspirante a desenhista, vai não só arrumar um sketchbook amanhã, como ele vai aplicar todos esses exercícios que a gente passou aqui nesse sketchbook, aí vai botar lá na página de hoje, vai falar, esse sketchbook Incrível foi alguém mandar iniciado isso pra gente. depois de ouvir o episódio do Inco Sala dos Professores, com Pacha, Kevin, Denis, e fiz os exercícios. Nossa, Bom, pessoal, esse papo tá incrível, sério mesmo. Inclusive, se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem uma parte 3, que tipo de exercício que a gente pode abordar. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa aqui hoje, mas sempre tem mais coisa para falar. Pô, desenhar é infinito, né? E aí vamos para o nosso dever de casa aí, para o nosso encerramento. Felizmente, geralmente eu mostro o livro que eu vou sugerir, né, e procuro sempre sugerir quadrinhos brasileiros, salvo raras exceções. Hoje vai ser um dia de exceção dupla, porque eu também não estou com esse livro aqui que ficou perdido, emprestado aí pela vida, mas chama-se O Escultor, do Scott McCloud. O Scott McCloud, inclusive, ele é conhecido por ter uma série de livros sobre fazer quadrinhos, sobre desenhar, que são muito interessantes. Já li pelo menos um deles e é realmente bem legal, acho muito, muito legal mesmo. Mas aí, finalmente, um belo dia, ele lançou uma graphic novel, que é um tijolo desse tamanho, chama-se O Escultor. E por que eu estou indicando ele? Porque é sobre um rapaz, um jovem artista, um jovem escultor, que é obcecado em melhorar, em ser o melhor. E eu acho que eu me relaciono um pouco nesse lugar de, o desenhista, ele tentar buscar aprender a desenhar e desenhar tudo, ser capaz de desenhar o que ele quiser, né? Ser capaz de não ter uma limitação entre o que ele vê na cabeça dele e o que ele vai conseguir colocar no papel. E esse personagem, a história é justamente sobre isso. Ele faz um pacto com a morte e ele vai ter só mais 200 dias de vida, mas ele vai ser capaz, ele ganha o poder de esculpir qualquer coisa em qualquer material só com as mãos dele, né? Então ele tem uma pedra de mármore, uma parede de ouro, e ele consegue com as mãos
fazer o que ele quiser ali, né? E aí ele pira, ele começa a fazer coisas absurdas, e aí ele ganha uma repercussão enorme, e ele tá muito tranquilo, porque ele só queria exatamente isso, que não tivesse limite para o que a imaginação dele consegue conceber com a arte dele, né? Só que aí no meio do caminho, né, dele, com 200 dias, ele muito resignado com morrer, deixando o legado dele, ele acaba conhecendo alguém que faz ele talvez não ter vontade de morrer mais. E aí essa é a dinâmica, mas é um quadrinho emocionante. Eu chorei a beça quando eu li. Eu acho uma obra muito legal e eu acho que gosto de pensar que não sou o único artista que consegue se identificar com essa busca dele e com as emoções que esse quadrinho levanta. É isso. Esse eu nunca li, eu achei fascinante, eu não É fazia bem ideia do que legal, era. bem interessante, bem interessante. Pois é. Então, gente, vou indicar então o meu dever de casa, que é um livrinho também. Eu tenho ele aqui, Desenhando Pessoas em Ação. A gente estava falando de modelo vivo mais cedo, né? Na verdade, isso aqui é um guia prático para registrar gestos e cenas em Urban Sketch, é o subtítulo dele. Ele tem vários exercícios, olha só, tema de hoje, com materiais diferentes, com lápis, com caneta, com aquarela, de jeito de você, em locais públicos, registrar o cotidiano, mas de um jeito focado em pessoas, né? Focado em pessoas fazendo ações, né? Então, é um jeito de você praticar, diferente do modelo vivo, onde a pessoa fica paradinha, praticar um gestual, um dinamismo ali da cena. Então, ele tem várias dicas práticas disso. É bem interessante e eu Você achei pode mostrar, bem... Kevin? Oi? Você pode mostrar? Mostra aqui. Ele Mostra dentro. tem... vou pegar aqui. Pera aí. Olha só. Ele é separado por vários sketchbooks de vários artistas, tá Caraca, vendo? que maneiro. Deixa eu pegar aqui uma outra. Para quem tá vendo, quem tá ouvindo no Spotify, né? Vai ver no YouTube também, pra vocês verem. Aí ele tem umas dicas em lápis, tá vendo? Tipo, tem uma compilação de sketchbooks de artistas diferentes, Pô, maneiríssimo. mostrando o processo deles, né? Falando um pouquinho sobre formas para representar o rosto, falando um pouquinho sobre velocidade, sobre até mesmo como que desenhar pessoas é menos invasivo do que tirar foto, dependendo do contexto, sabe? Então, por exemplo, você está num templo e tem uma galera meditando lá, você vai desenhar super natural, assim, ninguém vai te ver sendo intrusivo ali numa parada religiosa, mas tirar foto talvez ofenda alguém, sabe? Então, além desses exercícios, tem toda uma reflexão sobre o processo de desenho em cenários movimentados, assim. Enfim, é muito bom, recomendo. Bom, a minha recomendação é um livro gringo, eu tô me contrariando aqui, mas eu acho ele fundamental. É do Richard Williams, é o Animation Survival Kit. Animators Survival Kit, ou seja, é o kit de sobrevivência dos animadores. E, cara, esse livro inteiro são várias dicas incríveis para animar, mas todas essas dicas para animar envolvem você desenhar. E elas são dicas ótimas para quem só quer desenhar. Porque o processo de animação, que é conhecer o corpo, as possibilidades do corpo, as dinâmicas todas do corpo, né? De angulações, de molejo do corpo. Então, ele traz vários exemplos de recortes de curta-metragens, pensando perspectivas de escorço, por exemplo, né, para o corpo humano. Escorço é aquela perspectiva forçada do corpo humano, né? Então, tem vários exercícios de caminhada, vários posicionamentos de mãos, como a gente entende o tempo. Então, assim, por exemplo, galera que quer fazer quadrinhos, se pega esse livro aqui, se estuda alguns exercícios que ele propõe, por exemplo, como o corpo se comporta, cara, você vai ter 20 quilômetros de vantagem sobre qualquer outra pessoa que começou a pensar quadrinho só porque desenha muito, acha que vai desenhar bem quadrinho, né? Porque quadrinho envolve muito mais do que só saber desenhar bem, né? Você tem que fazer uma boa composição, saber posar bem os seus personagens, né? Entender limitações que seu personagem vai ter por conta do corpo dele e tal. E esse livro, cara, eu acho esse livro, assim, impecável. Eu comprei ele lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei a estudar animação. Ele me acompanha até hoje, assim. Vários exercícios de
de caminhada, de entender o corpo humano na caminhada e como isso pode refletir na pose dos seus personagens, né? Atribuir vida a ele. Então fica aqui, Richard Williams, The Animator's Survival Kit. Recomendo para todo mundo. Não sei, vocês devem encontrar aí na rede mundial de computadores, uma versão caribenha. Se você puder ter o livro físico, é o ideal, assim, porque, cara, ele muda vidas, assim, é muito bom. Tem uns livros, livrões, assim, acho que esses dois que vocês indicaram que, vale a pena ter o livro para estudar do ladinho ali. Pô, eu gostei muito das dicas. Acho que fecharam com chave de ouro esse episódio que eu achei muito legal, acho que foi um papo muito bom para quem curte desenho, para quem curte pensar e estudar desenho, foi um grande episódio. Espero que vocês achem isso também. Temos que pensar na nossa figurinha. E o nosso emoji de Exatamente, comentário. qual vai ser o emoji? Pode ser... Bota uma bandeirinha vermelha aí em homenagem à camiseta dos dois. Só eu tô errado aqui. Show! Então é a bandeirinha vermelha. Vamos lá, gostei. É isso. Então demorou. Se você chegou até aqui, até o final, né? Bota aí uma bandeirinha vermelha no seu comentário pra gente saber que você assistiu tudo. E comenta aí como que você gosta de estudar desenho, você já fez esses exercícios que a gente sugeriu, você tem outros exercícios que você acha muito bons, que vão ajudar aí as outras pessoas que leram os comentários, não deixem de deixar a sua contribuição. Pessoal, um beijo e abraço para os ouvintes e para os meus companheiros aqui, Pacha e Kevin, tamo junto, galera. Gente, valeuzaço, comenta e compartilha aí o episódio pra gente. E continuem desenhando, façam desenhos, desenha aí. Indica para alguém que você acha que está precisando voltar a desenhar ou para praticar mais. Isso é muito maneiro, esses exercícios são ótimos. Colegas, obrigado também. Comenta aí também algum exercício que vocês saibam que a gente não falou, né? E acho que pode ser interessante. Quem sabe vira uma pauta para um próximo vídeo. Então, verdade. A gente vai fazer uma lista desses exercícios. Valeu, pessoal. Valeu. Beijo, juízo.